Deuteronômio, capítulo 21. Se um cadáver for encontrado no chão, esse chão que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, em campo aberto, e ninguém souber quem o matou, seus líderes e juízes deverão sair e medir a distância do cadáver até as cidades mais próximas. Então, os líderes e juízes da cidade mais próxima pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho, que nunca usou uma canga. Eles levarão a novilha para o vale com um ribeiro de água intermitente, um vale que nunca tenha sido arado nem plantado, e ali quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, porque o Eterno os escolheu para servirem nessas questões, resolvendo disputas legais e crimes violentos, e pronunciando bênçãos em nome do Eterno. Finalmente, os líderes da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha que teve o pescoço quebrado no ribeiro e dirão: "Não fomos nós que matamos esse homem, e não vimos quem foi. Purifica teu povo Israel, que resgataste, ó Eterno. Purifica teu povo Israel de qualquer culpa nesse assassinato. Isso livrará vocês de qualquer responsabilidade no assassinato. Ao adotar este procedimento, vocês serão absolvidos de qualquer participação no assassinato, porque terão feito o que é correto aos olhos do Eterno. Quando vocês forem à guerra e o Eterno, o seu Deus, der a vitória e vocês fizerem prisioneiros, se um dos soldados perceber entre os prisioneiros de guerra uma mulher bonita e se sentir atraído por ela e quiser casar-se com ela, eis o que devem fazer. Ele deverá levá-la para casa, e ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ela deverá ficar na casa dele um mês inteiro, pranteando seu pai e sua mãe. Depois disso, ele poderá ter intimidade com ela como marido e mulher. Se ele não gostar dela, terá de deixá-la partir, e ela viverá onde quiser, mas não poderá vendê-la ou usá-la como escrava, pois a humilhou. Se um homem tiver duas mulheres, e amar uma delas e a outra não, e ambas derem filhos a ele, se o primeiro filho for da mulher que ele não ama, na época de dividir a herança, ele não poderá tratar o filho da mulher que ele ama como seu primeiro filho, desprezando o filho da mulher que não ama. Porque, na verdade, este é o primeiro filho. Ele será obrigado a reconhecer os direitos de herança do verdadeiro primogênito, o filho da mulher que ele não ama, e dar a ele porção dupla da herança. Esse filho é a primeira prova da sua virilidade, e os direitos de primogênito são dele. Quando um homem tiver um filho teimoso, um verdadeiro rebelde, que não faz nada do que seu pai ou sua mãe pedem, que não obedece a eles, mesmo que eles o disciplinem, então seu pai e sua mãe deverão levá-lo à força aos líderes na porta da cidade e dizer àquelas autoridades: "Este nosso filho é rebelde e teimoso, ele não nos respeita, é descontrolado e beberrão." Então, todos os homens da cidade lançarão pedras contra ele até que ele morra. Assim vocês eliminarão o mal contagioso do meio de vocês. Quando o povo de Israel souber o que vocês fizeram, haverá temor. Quando um homem cometer um crime que mereça a pena de morte e for executado e enforcado numa árvore, não deixem seu cadáver pendurado na árvore durante a noite. Deem a ele um enterro decente no mesmo dia, para não contaminarem a terra dada pelo Eterno. Um homem pendurado numa árvore é um insulto a Deus. Deuteronômio, capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e vocês o virem, não desviem o olhar, fingindo que não é com vocês. Devolvam o animal imediatamente. Se seu irmão israelita não estiver por perto, ou vocês não souberem a quem pertence, levem o animal para casa e cuidem dele até que seu irmão apareça e pergunte por ele.
Então, devolvam o animal a seu dono. Façam a mesma coisa com o jumento, a peça de roupa ou qualquer outra coisa que um israelita perder. Não façam de conta que não viram nada. Se vocês virem o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não passem direto. Ajudem o animal a se levantar. A mulher não deverá usar roupa de homem, nem o homem usar roupa de mulher. É abominação para o Eterno, seu Deus. Quando vocês encontrarem um ninho de pássaro no caminho, seja numa árvore, seja no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhem a mãe com os filhotes. Vocês poderão apanhar os filhotes, mas deixem a mãe, para que vocês tenham vida longa na terra. Quando construírem uma casa nova, façam um parapeito em volta do terraço, para que ninguém caia e morra, e sua família se torne responsável por aquela morte. Não semeiem 2 tipos de semente numa vinha. Se fizerem isso, perderão o que foi semeado, a produção total da vinha. Não ponham um boi e um jumento debaixo da mesma canga para arar a terra. Não usem roupas de lã e linho misturados no mesmo tecido. Façam borlas nos 4 cantos do manto que vocês usam para se cobrir. Se um homem se casar com uma mulher, deitar-se com ela, e depois a rejeitar e falar mal dela, dizendo: "Eu me casei com esta mulher, mas quando me deitei com ela, descobri que ela não era virgem." Então o pai e a mãe da moça deverão levar a filha com a prova da virgindade dela aos líderes na porta da cidade. O pai deverá dizer àquelas autoridades: "Dei minha filha a este homem como esposa, e ele a rejeitou. Agora ele fala mal dela, dizendo que ela não era virgem. Mas vejam, aqui está a prova da virgindade da minha filha." Então, ele deverá estender o manto manchado de sangue da noite de núpcias diante dos líderes, para que o examinem. Os líderes, então, pegarão o homem e o castigarão. Aplicarão ainda uma multa de 100 peças de prata e darão a prata ao pai da moça. O homem difamou uma virgem de Israel. Ele terá de continuar casado com ela a vida toda. Jamais poderá se divorciar dela. Mas se a acusação for verdadeira e não houver evidência da virgindade da moça, os homens da cidade a levarão à porta da casa dos pais dela e a apedrejarão até que ela morra. Ela agiu de forma vergonhosa em Israel como uma prostituta, enquanto ainda estava na casa de seus pais. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com a mulher de outro homem, ambos devem morrer. Eliminem esse mal de Israel. Se um homem se encontrar com uma virgem, uma moça noiva de outro homem, e deitar-se com ela, levem os 2 para a porta da cidade e apedrejem-nos ali até que morram. A moça, porque não gritou pedindo ajuda na cidade, e o homem, porque a violentou, desonrando a noiva do próximo. Vocês precisam eliminar esse mal do meio de vocês. Mas se foi no campo que o homem encontrou a moça noiva e a violentou, apenas o homem deverá morrer. Não façam nada à moça. Ela não fez nada de errado. É semelhante ao caso do homem que encontra o próximo no campo e o mata. Quando a moça noiva gritou por ajuda, não havia ninguém por perto para ouvir e ajudá-la. Se um homem encontrar uma virgem que nunca esteve noiva e a agarrar e violentar, e os 2 forem descobertos, o homem que a violentou terá de dar ao pai dela 50 peças de prata e se casar com ela, porque tirou vantagem da moça, e ele nunca poderá se divorciar dela. Um homem não poderá se casar com a ex-mulher de seu pai. Isso desonraria os direitos de seu pai. Deuteronômio, capítulo 23. Nenhum eunuco poderá fazer parte da congregação do Eterno. Nenhum filho bastardo poderá entrar na congregação do Eterno até a 10ª geração, tampouco seus filhos.
Nenhum amonita ou moabita poderá entrar na congregação do Eterno até a 10ª geração, tampouco seus filhos. Essas nações não foram receptivas a vocês na sua jornada, quando vocês vieram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. O Eterno, seu Deus, se recusou a dar ouvidos a Balaão, mas transformou a maldição em bênção. Como o Eterno ama vocês! Não façam nenhuma espécie de acordo com eles, nem coisa alguma por eles. Nunca. Mas não desprezem o Edomita. Ele é seu irmão. E não desprezem o egípcio. Vocês foram estrangeiros na terra deles. Os filhos dos Edomitas e dos egípcios poderão entrar na congregação do Eterno na 3ª geração. Quando vocês estiverem acampados antes de uma batalha, tentem ficar longe de qualquer coisa ritualmente impura. Se algum dos seus homens se tornou ritualmente impuro por causa de poluição noturna, ele precisará sair do acampamento e ficar ali até o entardecer. À tarde, ele irá se lavar e voltará ao acampamento ao pôr do sol. Demarquem uma área fora do acampamento, na qual vocês possam fazer suas necessidades fisiológicas. Além das armas, levem uma pá. Depois de evacuar, façam um buraco com a pá e cubram os excrementos. O Eterno, seu Deus, anda pelo acampamento. Ele está presente para libertar vocês e dar a vitória sobre os inimigos. Portanto, mantenham o acampamento santo. Não tolerem nada que seja indecente ou ofensivo aos olhos do Eterno. Não devolvam o escravo fugitivo ao seu senhor. Ele procurou vocês em busca de refúgio. Permitam que ele viva onde quiser, protegido pelos muros da cidade. Não se aproveitem dele. Nenhuma filha em Israel poderá tornar-se prostituta cultual, e nenhum filho em Israel poderá tornar-se prostituto cultual. E não tragam os ganhos de prostituta sagrada ou de sacerdote cafetão para a casa do Eterno, seu Deus, para pagar qualquer voto. Dinheiro dessa origem é abominação para o Eterno. Não cobrem juros dos seus irmãos israelitas nas operações de empréstimo, nem de dinheiro, nem de comida, nem de roupa, nem de qualquer outra coisa que possa gerar alguma cobrança. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não de seus irmãos. Dessa forma, o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês e a terra que vocês estão prestes a conquistar. Quando vocês fizerem um voto ao Eterno, seu Deus, não adiem seu cumprimento. O Eterno espera que vocês o cumpram. Se não o fizerem, serão culpados. Mas se não tiverem feito o voto, não há pecado. Se vocês disserem que vão fazer algo, façam. Cumpram o voto que vocês fizeram voluntariamente ao seu Deus. Vocês prometeram, então cumpram. Quando vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que quiserem até ficarem satisfeitos, mas não poderão pôr uma única uva na cesta para levar. E quando passarem por uma roça de trigo maduro, poderão colher as espigas com as mãos, mas nada de usar a foice para cortar o trigo do seu próximo. Deuteronômio, capítulo 24. Se um homem casar com uma mulher e acontecer de ele não gostar mais dela, porque encontrou algo de errado em sua esposa, ele poderá dar a ela a certidão de divórcio. Deve entregá-la em mãos e mandá-la embora. Depois que ela o deixar, se ela se tornar a mulher de outro homem, e o segundo marido também a desprezar, e der a certidão de divórcio a ela e mandá-la embora ou morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela outra vez. Ela se tornou ritualmente impura, e seu novo casamento com ele seria uma abominação na presença do Eterno.
Ele contaminaria a terra com pecado, essa terra que o Eterno está dando a vocês como herança. Quando um homem tomar uma nova esposa, ele não deve sair para a guerra, nem ser obrigado a desempenhar outra função pública. Ele tem direito a 1 ano de licença para ficar em casa e fazer sua esposa feliz. Não tomem um moinho ou a pedra superior do moinho como garantia de um empréstimo. Vocês estariam tomando o meio de sobrevivência da pessoa. Se um homem for flagrado sequestrando outro israelita para escravizá-lo ou vendê-lo, o sequestrador terá de morrer. Eliminem esse mal do meio de vocês. Aviso: se uma séria doença de pele irromper, sigam à risca as orientações dos sacerdotes levitas, como ordenei a eles. Não se esqueçam do que o Eterno, o seu Deus, fez a Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quem fizer um empréstimo de qualquer tipo ao próximo, não poderá entrar na casa dele para tomar o objeto de garantia do empréstimo. Deverá esperar do lado de fora da casa. Deverá deixar que o homem que tomou o empréstimo traga o objeto de garantia até ele. E se o que pediu o empréstimo for pobre, o que concedeu o empréstimo não deverá usar o manto dele para dormir. Terá de devolvê-lo antes do anoitecer, para que ele possa se cobrir e abençoar a pessoa que concedeu o empréstimo a ele. Aos olhos do Eterno, o seu Deus, isso será considerado um ato justo. Não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno, e você terá um pecado na sua ficha. Os pais não poderão ser mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada pessoa terá de morrer pelos próprios pecados. Cuidem para que os estrangeiros e os órfãos não sejam prejudicados em seus direitos. Não tomem o manto da viúva como garantia de empréstimo. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e de que o Eterno, seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno, façam o que estou dizendo. Quando vocês fizerem a colheita do cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, o Eterno, o seu Deus, abençoará o seu trabalho. Quando vocês sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem aos galhos para tirar o restante. O que ficou deverá ser deixado para os estrangeiros, órfãos e viúvas. E quando vocês colherem as uvas da sua vinha, não colham todas elas. Deixem algumas para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Façam o que estou ordenando. Deuteronômio, capítulo 25. Quando os homens tiverem algum litígio, levem a causa para o tribunal. Os juízes terão de decidir entre eles, declarando um inocente e o outro culpado. Se o culpado merecer castigo, o juiz exigirá que o homem se prostre diante dele e receba tantos açoites quantos forem devidos pelo seu delito. Mas o número nunca deve exceder 40. Infligir mais de 40 açoites é degradante para o ser humano. Não amordaçem o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva do irmão morto não se casará com um estranho, mas com alguém da família. O irmão de seu marido deverá se casar com ela e assim cumprirá para com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do marido morto, para que assim seu nome não seja apagado de Israel. Mas se o irmão não quiser se casar com a cunhada,
ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer: meu cunhado recusa-se a manter vivo em Israel o nome de meu marido. Ele não concorda em cumprir seu dever de cunhado para comigo. Então, os líderes chamarão o irmão do morto para interrogá-lo. Se ele continuar teimando e disser: não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar a sandália do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer: é isso que acontece ao homem que se recusa a manter vivo o nome e a família de seu irmão. Sejam os descendentes dele conhecidos em Israel como a família dos sem sandália. Quando 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles, para livrar seu marido, pegar o outro pelos órgãos genitais, vocês deverão cortar a mão dela. Não tenham pena. Não carreguem na bolsa 2 padrões de peso, um maior e outro menor. Nem usem 2 padrões de medida, um maior e outro menor. Usem apenas um padrão de peso, correto e honesto, e apenas uma medida, correta e honesta, para que tenham vida longa na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Pesos e medidas desonestos são uma abominação para o Eterno, bem como toda a corrupção no mundo dos negócios. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram no caminho depois que vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês, de tão cansados, mal conseguiam pôr um pé na frente do outro, e mataram sem dó nem piedade os israelitas que ficaram para trás. Não tiveram temor algum do Eterno. Depois que o Eterno, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os seus inimigos à sua volta, na terra que receberem por herança, vocês terão mais uma tarefa: apagar o nome dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam.